perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dança. Discos abortados, células abortadas, né? Ou seja, nós temos aí um problema sério, porque a professora, eu sempre falo Alves, que é o sobrenome dela, daqui a pouco eu me lembro o nome dela, trabalha com a professora Vera, já mostrou essa situação de rainhas virgens de melípona escutelares entrarem em outras colônias de melípona escutelares. Então, aqui, Denise, lembrei do nome? Denise, isso, exatamente. Então, nós temos aqui vários problemas. Um problema, por exemplo, dessas rainhas híbridas, ou mesmo de rainhas de melípona escutelares, começarem a invadir colônias de melípona capixaba. Nós temos problemas de machos de escutelares fecundando com rainhas de melípona capixaba. E aí fica a pergunta, quanto tempo sobreviverá a melípona capixaba? Né? Então, esse problema da hibridização precisa ser levado muito, mas muito a sério, porque pode ser vamos dizer, né, a gota d'água aí para levar essa espécie à extinção, uma vez que parece, pelo menos nos nossos poucos estudos, parece que os híbridos, eles não são viáveis, no sentido de que eles produzem rainhas, produzem operárias, etc., mas não sobrevivem, ou seja, você não vai ter um híbrido que vai se estabelecer ao longo do tempo. Mas ainda que haja esse híbrido, a gente não tem mais melípona capixaba, então perdemos uma história inteira de uma espécie, né? Então, isso precisa ser levado muito a sério. Sobre o manejo, então, nós observamos vários tipos de manejo. Então, essa é uma caixa teste com 25 centímetros de diâmetro interno. Então, vejam que com 25 centímetros de diâmetro, elas enchem muito de barro, né? E o ninho mesmo ocupa um espaço que não chega a 18 centímetros. Né? E assim nós observamos, olha, o ninho está aqui, ó, 17 centímetros o ninho ocupa. Todo o resto foi fechado pela abelha com geoprópolis. Né? E assim, medindo os espaços, essa é uma colônia de cimento, o pessoal testa às vezes aí, né, no Espírito Santo mesmo, o pessoal às vezes faz uma colônia de cimento. Então, veja, também um espaço interno, mesmo menor um pouco, 23, ainda assim, ela fecha com o geoprópolis todo em volta, tá? Então, os ninhos naturais que nós observamos são aqueles ninhos que ocupam em torno de 18 centímetros de área interna e potes aí com 4 centímetros de altura. Então, uma medida que a gente chegou de padrão para essas caixas, né, e essas caixas nós distribuímos, algumas entre os amigos aí, da última vez que nós trabalhamos, seria essa caixa com 20 centímetros de diâmetro. A abelha ainda chega a fechar um pouco, mas ela tem muito esse costume. Nós testamos caixas com 18 centímetros, mas não fizemos testes grandes, por isso nós nem publicamos isso num artigo. A ideia seria publicar, talvez, alguma coisa na mensagem doce, né? Mas acabamos não coletando muitos dados. Isso porque vocês sabem que nós sofremos um revés, né? Que aquelas colônias que a gente estava trabalhando, coletando dados desde algum tempo, 17 matrizes nossas foram roubadas lá da área de reserva onde nós estávamos trabalhando. Então, nós perdemos alguns dados, a gente ainda está trabalhando alguns dados que a gente tem, provavelmente para publicar alguma coisa, escrever um livro, né, como a gente já vem conversando com os amigos aí. Então, mesmo quando a gente dá um espaço para ela de 20 centímetros, ela sempre coloca alguma coisa.
É interessante aqui, ó, essa caixa foi feita com 2 centímetros de parede e ela juntou mais 1 centímetro aí. Então, ela fez uma parede de uns 3 centímetros, 3,5 centímetros, né? Então, por isso, agora a gente já está usando sempre madeiras maiores, mais espessas, né, de 3 centímetros, quando a gente encontra, tá? Mas parece que, por padrão, é isso. Ela ocupa, então, um espaço de 18 centímetros. Então, uma caixa com diâmetro interno de 20 por 20 é um tamanho que nos parece muito interessante para o manejo dessa espécie. Ela vai acumular menos barro, mas ela acumula como é da sua natureza, menos geoprópolis aqui, né? E a altura de potes, olha, os maiores potes aí que nós encontramos foi desse tamanho, 4 centímetros, e 25 a 30 ml, né, de mel ela coloca aí num pote desse. Então, uma melgueira aí com uma altura de 6 centímetros seria uma melgueira interessante, porque aí você tem o espaço embaixo, o espaço em cima, e ela empilharia menos esses potes. Então, ela distribui os potes de uma forma mais uniforme na melgueira. Então, é a caixa que nós estamos trabalhando. São caixas aqui de 8 centímetros de ninho e sobreninho e melgueiras de 6 centímetros, né? Então, essas, por exemplo, são as únicas lembranças e memórias das nossas abelhas que, infelizmente, foram surrupiadas aí, ó. Foram essas as colônias aí. São os reveses que a gente passa. Olha, todas elas foram levadas, ó. Essas aqui que estavam numa área, né, do Parque Pedra Azul, lá na reserva, na Pedra de Santo Antônio. Todas as colônias matrizes, com 3 melgueiras, 2 sobreninhos. Era o nosso trabalho aí de reintrodução, os trabalhos de coleta de dados. Infelizmente, alguns dos artigos foram perdidos, mas a gente está aí juntando alguns dados, talvez, na colaboração com os amigos aí, de escrever um livro ou algo nesse sentido. Sobre a genética dessas abelhas, né, uma coisa que nós estamos ainda tentando entender por que essas abelhas têm uma genética muito restrita, uma variabilidade genética muito baixa. Quando comparada com Melipona scutellarius, que é o seu grupo irmão, Melipona scutellarius é uma abelha com ampla distribuição, vamos colocar assim, desde o Vale do Jequitinhonha, na Bahia, até o Rio Grande do Norte, então comparado, obviamente, né, com Melipona capixaba, que tem uma restritíssima distribuição. E pelo menos 3 vezes maior a diversidade genética de Melipona scutellarius em relação à Melipona capixaba. Mas ainda assim, nós, com os dados moleculares que nós trabalhamos, nós não conseguimos bons trabalhos, por isso ainda nem publicamos. Publicamos alguns trabalhos, pelo menos 2, mas que precisam ainda ser melhorados em relação a essa genética. Então, agora nós estamos passando para a genômica, estamos fazendo painel de SNPs, que são marcadores altamente polimórficos. O professor Wander, junto com o Samuel da Embrapa, são nossos parceiros nisso. E aqui também na UFMG, nós estamos fazendo o RED-seq, que são sequenciamentos com enzimas de restrição, para a gente tentar entender melhor essa genética, buscando o máximo de polimorfismos. Com fragmentos de DNA, citocromo oxidase, que é um DNA mitocondrial de linhagem materna, e com ITS, que é um DNA nuclear, e também com marcadores microsatélites, a gente encontra uma muito baixa diversidade genética. Aqui, uma questão interessante, quando a gente olha colônias naturais, elas estão mais ou menos estruturadas, ou seja, não existe uma separação muito clara, mas tem alguma genética mais ao sul e outra genética mais ao norte de distribuição, mas toda uma faixa aqui, que é Pedra Azul, Forno Grande, que mistura isso quando a gente olha mais colônias naturais e olha as linhagens maternas, ou seja, pegando só o DNA das mitocôndrias, né, que mostra um pouco a linhagem materna. Mas quando a gente olha colônias manejadas,
a gente percebe que as colônias estão todas misturadas. Ou seja, não existe mais aquela distribuição mais ao sul, mais ao norte. Isso indica uma movimentação de colônias, né? Então, as colônias estão sendo bastante movimentadas na sua área de ocorrência natural. E quando a gente olha para o DNA nuclear, então essa mistura aí é bastante grande. Isso mostra que os machos fazem um fluxo gênico maior, né? Então, os machos voam, eles não estão tão restritos a isso. Mas esses dados ainda com pouco polimorfismo, por isso a gente precisa melhorar estes dados para uma publicação melhor. Mas o que a gente compreende já é isso, que o manejo dessas colônias tem influenciado a genética. Então, quando a gente avalia um meliponário, ou seja, aquelas abelhas de um determinado meliponicultor, a forma como ele maneja está diretamente relacionada à diversidade genética. Se ele faz mais divisão, então a gente vai ver pouca diversidade genética, mesmo em muitas colônias. Então, nós chegamos a analisar 20 colônias de um mesmo meliponicultor, todas praticamente com a mesma genética. E, às vezes, o meliponicultor fala uma coisa para a gente, mas a genética mostra outra, né? Então, nós avaliamos um outro meliponicultor que tinha cerca de 63 colônias e que ele se dizia que todas aquelas eram frutos de 3 colônias apenas que ele tinha. Mas, na verdade, quando a gente avaliou a genética, tinha muito mais do que isso. E vários outros amigos relatavam, não, essa pessoa vira e mexe, a gente vê ele aí transportando tocos, tirando tocos da mata, ou adquirindo tocos e trazendo para o meliponário dele, né? Então, que de fato a genética mostra como a pessoa faz, de fato, o seu manejo. Então, nós vamos encontrar desde meliponários com baixa diversidade genética, porque ele faz multiplicação de poucas matrizes, até aqueles meliponários com mais diversidade genética, porque ele reintroduz, seja adquirindo colônias de outros criadores, seja retirando da natureza ou comprando, né, de pessoas que trabalham com motosserra ou coisas nesse sentido. Bom, outros trabalhos aí que o nosso grupo já fez, né? Então tem o trabalho da Lorena, que analisou a qualidade do mel, algumas características do mel, que não vou entrar em muitos detalhes, mas o mel de capixaba parece ser um mel mais ácido do que outros méis de outras espécies, tem um pH menor e uma acidez maior, né? Em quantidade de umidade ele é parecido, mas tem uma variabilidade. Então a gente encontra desde mel mais grosso dentro da própria colônia até mel um pouco mais ralo. Especialmente tem bastante mistura no mel de capixaba. Então aqueles que já tiraram os potes de forma separada, nós já fizemos isso algumas vezes. Então quando você tira o mel do pote, você tira de um pote, depois tira de outro e vai separando, às vezes dentro da mesma colônia você tem 3, 4 cores diferentes de mel, né? E sabor totalmente diferente. Desde um mel clarinho, quase branco, que colônias de capixaba coletam muito aí, especialmente nas regiões nativas, né? E nós estamos agora nesse novo projeto tentando identificar a origem botânica desses méis, nós não conseguimos ainda, esse é um próximo passo. Então, desde um mel clarinho, quase branco, muito saboroso, doce, gostoso mesmo, até um mel amarelo escuro, com gosto de tanino forte, que você põe na boca e cospe imediatamente, porque o negócio é ruim demais. Ela gosta, né? E alguns amigos gostam também. Não, esse é que é o bom. Esse dá para fazer remédio, né? Mas o negócio é difícil de beber, viu? Mas a turma que gosta de beber uma cachaçinha junto, gosta, né? Então, dentro da colônia, a gente vê essa variabilidade muito grande, né? Tirando de um pote de outro, colônia desde méis mais ácidos, né? Provavelmente com bastante tanino, com uma coloração bem forte, um amarelo, ouro bem escuro, até
mais clarinhos. Esse aí é o outro artigo que o nosso grupo publicou. Os trabalhos da Bruna, que o Lúcio já comentou, né? Então, a Bruna mediu muito temperatura, olhou colônias naturais, né? Ela viu que as abelhas mantêm temperatura interna, mesmo quando do lado de fora está a menos de 5 graus Celsius, dentro do ninho mantém em torno de 28 graus Celsius. Né? É impressionante como é que ela consegue manter a sua temperatura, e aí vocês sabem que na serra, quando faz frio mesmo, né? E aí até a Bruna trabalhou muito isso nas épocas de manejo, né? Evitando-se ao máximo o manejo nessa época aí de maio a julho, a agosto. O manejo é quase que impossível, especialmente em julho, quando é muito, muito frio mesmo. Então, abrir colônias, né? Nessa época fria é matar colônias na serra. Então, aí o manejo mais para outubro, novembro, são as épocas de divisão e de florada, né, até janeiro, nessas floradas aí que tem bastante. Aqui, a Bruna analisou vários tipos polínicos, não vamos colocar aqui, somente alguns, né? Então, a abelha capixaba coleta muita euforbiácea, muita fabácea, cena, né, que é uma florzinha amarela, ela coleta muito, melastomastáceas, tibolquina, né, que são essas, o pessoal chama aí de quaresmeiras, né? Então, elas trabalham muito, mirtáceas, piperáceas e eucaliptos também. Uma coisa interessante que esse trabalho que a Bruna fez e a gente colaborou, quando colônias são manejadas próximos de áreas que têm eucalipto, as abelhas vão muito no eucalipto, muito. Quando elas são manejadas, né, ou seja, colônias nativas que estão dentro de áreas naturais, elas quase não coletam eucalipto, mesmo estando na área de raio de voo dela. Ou seja, o que parece é que ela coleta eucalipto, que é o que tem, né? Quando tem uma diversidade de floresta, como ali na Águia Branca, ela vai coletar as nativas, né? Então, isso foi apenas uma observação, é óbvio que isso necessitaria aí de um desenho experimental mais controlado, né? E a gente não teve condições. É muita coisa para fazer, muito trabalho interessante a ser feito com melípona capixaba. Esse é um deles, ó. Essa foi uma das primeiras observações que a gente fez ainda lá no mestrado, coletando colônias de melípona capixaba, e não raro, coletando operárias na boca da caixa, elas vêm com polinários presos ao escutelo, né? E analisando a morfologia desse polinário, nós percebemos que são de orquídeas, né, da tribo Maxillariinae, e que tem várias espécies de orquídeas nativas e orquídeas, inclusive, ameaçadas de extinção, né, aí no Espírito Santo. E também melípona capixaba visitando muito flores de palmito jussara. Então, esse é outro trabalho que nós gostaríamos, em algum momento, de fazer, né? Que parece haver alguma relação dessa espécie com outras plantas ameaçadas de extinção, né? E aí nós temos palmito jussara ameaçados de extinção, várias orquídeas ameaçadas de extinção. Então, é um caso interessante aí. Não é muito comum, apesar de existir outros relatos, né? O Lubick já mostrou isso para várias espécies de melípona, mas não é tão comum, é mais comum para a Zeuglossine. Mas aqui, ela visitando orquídeas, e aí fica grudado, né, o grão de pólen. Nós não sabemos se ela é, de fato, um polinizador efetivo, né, se ela consegue transferir o grão de pólen para outra planta e assim fazer a fecundação. Apenas uma observação dela carregando esse grão de pólen. Aí é um polinário, né, são milhões de grãos de pólen aí nessa bolsinha. Né? Bom, sobre o futuro,
o que nós queremos fazer é transformar esse corredor Pedra Azul Forno Grande numa área de conservação natural da espécie, em que essas matas, então essa é a mata típica de floresta umbrófila tipo montana, né, essas árvores altas, que ocorrem então nesse corredor, desse lugar maravilhoso, viu? Já falei com o João uma vez, eu acho, com os amigos aí, quando eu morrer, vocês mandam cremar e joga minha cinza aqui, viu, João? Pra eu poder morrer tranquilo e feliz aí, ó, essa Pedra Azul bonita, ou lugar bonito, né? Já falei com o João também que quando ele quiser investir no nosso projeto e comprar para mim aqui uma área para eu poder morar aqui e cuidar da melípona capixaba, ele pode fazer, pode ficar à vontade que eu vou com a maior alegria, né? Esse lugar gostoso e maravilhoso aí. E o que a gente tem feito é isso aqui, ó. Então, essa é uma árvore que foi arrancada, uma abelha, e nós devolvemos a abelha para a natureza. Então, daquelas caixas que nós manejamos, dividimos e criamos, então a gente trabalha esse toco, né, e colocamos de novo lá a abelha e fechamos na frente, né, com madeira, que usamos barro, né, para selar e tudo mais. Então, isso aqui foi feito no ano de 2016 e está lá até agora, tá? Uma colônia forte, então já vai aí para 5 anos, né, que essa colônia está aqui, mantém-se, obviamente, numa área protegida, né, e a partir disso aqui a ideia é fazer mais isso nestas áreas naturais, na reserva Águia Branca, em Pedra Azul, em Forno Grande, para que essas colônias possam, então, enxamear, né, soltar colônias aí na natureza e reintroduzir. Para isso, nós estamos tentando fazer uma análise genética mais acurada, mais eficaz, para que a gente possa genotipar essas colônias e selecionar quais colônias a gente deve ter como prioridade para voltar para a natureza. Porque eu posso conseguir de um meliponicultor, eu falo, não, te dou as 10 colônias, você pode voltar todas para a natureza, mas se essas 10 colônias são todas da mesma genética, então nós não estamos conservando diversidade genética. O mais importante, né, seria fazer isso. Por isso o nosso núcleo, chamado assim, núcleo de reprodução geneticamente assistida, em que a partir de genótipos selecionados, a gente possa devolver para a natureza e formar populações nativas, naturais, de conservação, com uma diversidade genética, em que haja variabilidade, em que ela tenha potencial evolutivo. Muito bem, João, era isso, agradeço, né, a oportunidade mais uma vez e estamos à disposição dos amigos. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando